Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe essa noite de estudos e trabalhos aqui na nossa querida casa de Frei Fabiano. E as primeiras palavras é de agradecimento. Quem tem que agradecer aqui sou eu, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos aqui nessa casa, falando de doutrina espírita, e hoje, em especial, de uma lei que nos cala muito ao nosso coração de entendimento, que é a lei do progresso. Então, que o agradecimento seja as primeiras palavras nossas hoje, e vamos iniciar, porque a lei do progresso é um estudo vasto. Nós, se formos estudar toda ela, precisaríamos de pelo menos ficar aqui umas 3 horas falando sobre todo o tema. Mas a gente pode pincelar algumas questões, algumas poucas questões estratégicas, para que a gente comece e inicie a nossa conversa dentro do propósito trazido pela espiritualidade. Então, a primeira é logo realmente a primeira pergunta, que é 776. Kardec ele vai perguntar: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Ele faz essa pergunta aos espíritos. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Responderam os espíritos: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, os espíritos já mostram, Kardec já faz a revelação do que é o estado primitivo, né? O estado de natureza do espírito, e depois vai mostrando que esse espírito ele chega à civilização já adquirindo um progresso, e o que é e a lei natural é justamente aonde estão inseridas as leis de Deus, do qual a lei do progresso faz parte, e está muito ligada à lei do trabalho. Essa é a primeira questão para que a gente se posicione dentro da... Tem uma bem interessante, que Kardec pergunta se o homem pode retrogradar ao estado de natureza. Eles responderam: não, o homem deve progredir incessantemente e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que ele possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, o espírito ele não perde as suas aquisições, isso aí seria negar a lei do progresso. Até aí, está tudo muito bem, vamos seguindo um pouco mais em frente. O progresso moral acompanha o progresso intelectual? É consequência deste, responderam os espíritos, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Numa outra pergunta, a 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? E eles responderam, mas eu só vou ler só a primeira frasezinha: o orgulho e o egoísmo são os maiores entraves ao progresso. E por último, a 799, que é para que a gente possa começar a entender isso. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E ele teve como resposta dos espíritos
destruindo o materialismo. Veja bem, destruindo o materialismo, não é destruindo os materialistas, tá? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. Não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cores, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Eu pensei essas questões para que a gente pudesse começar a conversar sobre o progresso espiritual. Uma pergunta que não quer calar. Nós vivemos hoje num mundo, é só nós ligarmos a nossa televisão, nos noticiários, nos rádios, internet. Vivemos num mundo hoje em que nós percebemos que há uma convulsão, uma ameaça de guerra aqui, problemas de preconceitos raciais, preconceitos disso, daquilo, religiões e vai por aí afora. Aí vamos para um outro lado, corrupção, e a gente vai olhando, a gente vai perguntando a nós mesmos sobre essa questão do progresso do espírito, quando na realidade já se passaram 18 anos que nosso querido Senhor Jesus esteve aqui na Terra e estamos numa situação dessa. Olhamos o noticiário e ficamos indignados. Quando eu falo ficamos, eu falo porque nós que estamos estudando, estamos buscando o conhecimento da doutrina espírita, que é a doutrina espírita, que veio explicar a doutrina cristã para todos nós e acrescentar mais entendimento a essa doutrina cristã. O próprio Jesus nos disse: eu não pude vos dizer tudo, mas eu pedirei ao Pai que mande o Consolador prometido no devido tempo. Então nós vamos percebendo que chegou um momento em que parece que tudo virou de cabeça para baixo. Perdeu o comando. É onde está o progresso da humanidade, que a impressão que nós temos é que a humanidade ela começa a caminhar para trás. Mas não é bem isso não que acontece. Porque quando ele fala o estado primitivo, né, é o estado de natureza, e a lei natural, que é a lei do progresso do espírito, nós, espíritos, a partir do momento em que individualidades, que adquirimos a capacidade de pensar, do pensamento contínuo, e a partir do momento em que pensamos, começamos a adquirir também a responsabilidade pelo que pensamos, pelo que escolhemos, pelo que atuamos. Então, usava-se muito na época de Kardec a palavra castigo divino. Castigo era uma forma, muito ainda frutos da religiosidade da época, etc. Mas hoje não vemos mais essa questão como castigo, mas como consequências de escolhas erradas, difíceis, e quando nós não conseguimos identificar o bem e o mal. Haja visto que nós olhamos hoje um companheiro que de repente está preso porque cometeu um delito
de corrupção, aonde a gente poderia dizer assim, o arrependimento do espírito de ter feito aquele mal e ele começar a pensar em resolver e reparar essa situação, muitas vezes, aliás, inicialmente, antes desse arrependimento, primeiro vem o orgulho ferido, por ele estar naquela situação agora. Mas é o caminho da evolução. Se nós formos lá na escala espírita, e nós estamos situados naquela escala dos espíritos ainda imperfeitos, nós vamos vendo que tem os espíritos impuros, etc, etc, até chegar numa condição que dentro daquela faixa, nós já estamos galgando. Então nos indignamos quando vemos o noticiário de alguém que cometeu isso ou cometeu aquilo. Mas veja bem, quando nós estamos estudando a doutrina dos espíritos, trazida pelos espíritos, essa revelação, nós estamos buscando como espírito o nosso progresso, porque através do entendimento nós vamos buscando o nosso progresso moral. Nós vamos trabalhando todas essas coisas dentro de nós. Então, algumas coisas que para nós eram normais, eu falo até, eu costumo assim, nos nossos estudos, até dizer assim, coisas que às vezes era muito normal para a gente. Hoje reclamamos que alguém rouba milhões, mas éramos capazes de sonegar alguma coisa no imposto de renda para não pagar, achando que isso era pequenininho demais, não precisava, não tinha problema nenhum, né? Às vezes queremos corromper um guarda para não tomar uma multa, ou para não rebocar o nosso carro, ou dar um jeitinho aqui, ou um jeitinho ali. Mas aí vem a educação. E a educação é importante, que ela vai trazendo a gente a pensar nessas coisas. E com a revelação da doutrina espírita, principalmente com o Evangelho, nós vamos buscando não só a nossa intelectualidade, porque todo dia nós estamos a desenvolvendo, mas começamos a buscar também as nossas questões morais. Ficamos indignados. E aí vamos aprender que até para nos indignar, precisamos de equilíbrio, por incrível que pareça. Porque se nós não nos equilibrarmos, quando nos indignamos, isso pode se transformar em ódio. Então veja a importância para o progresso moral do espírito. Por isso que, uma das perguntas que eu li, progresso intelectual e o progresso moral caminham juntos? Tudo bem, mas nem sempre. Aliás, quase sempre não. Quase sempre não. Numa outra questão, ele vai falar para nós, os espíritos, que o espiritismo veio destruir o materialismo. Olha, veio destruir o materialismo, por quê? Porque o materialista, né, para ele, a vida se resume aqui, na carne. Acabou, morreu, ou nada. E isso pode trazer muitos problemas para o espírito. Nós não esqueçamos que anteriormente nós vimos um dos maiores entraves ao progresso do espírito, que é o orgulho e o egoísmo. Eu nem li a resposta toda, apenas essa questão. O orgulho e o egoísmo. Então ele vai dizer, o materialismo ele pode te levar a sucumbir desastradamente, porque tu sabendo que tem uma vida só e que tudo vai acabar, você vai querer gozar dessa vida o melhor que você puder. E aí eu costumo usar uma frase que minha mãe usava
doa a quem doer, passando por cima de tudo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem aí um ditado aí que diz assim: o interesse pessoal. Então veja bem, o perigo do materialismo. Então ele veio destruir o materialismo, não os materialistas, tá? Nem os ateus, nada disso, né? Até o Divaldo, ele até fala assim: um ateu que pratica o bem, que faz o bem, é bem preferível daquele cristão que se diz cristão, mas que não faz nada e não é útil para ninguém. Entendeu? Então isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o que isso pode nos levar a entravar naquele momento o nosso progresso espiritual. Por isso que a nossa caminhada não é aquela caminhada que todos vão chegar juntos. Chegaremos, um aqui, outro ali. Um irá se atrasar mais um pouco, outro vai por um caminho aqui, outro vai por outro caminho ali. Mas as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. E se elas estão na nossa consciência, por mais que eu desvie dessa lei, eu desviando eu vou ser infeliz. Está lá na questão 614. Eu vou ser infeliz. No momento em que o homem se desvia das leis de Deus, ele é infeliz. Só que eu vou precisar retornar. Por quê? Porque essa lei está em mim. Ela está na minha consciência. Eu preciso retornar. E se eu preciso retornar, eu estou na frente de um abismo. E qual é a melhor forma de nós nos livrarmos do abismo? É dar um passo para trás. E quando a gente dá o passo para trás, a gente retorna para a lei de Deus. É muitas vezes quando a gente sente a dor e sente o sofrimento. Aí eu pego aqui o Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, em que diz assim: causa das misérias terrestres. Porque há muitas perguntas sobre isso. E nós já começamos a falar sobre o tumulto em que a Terra passa, e depois nós vamos finalizar essa questão, tá? Então ele diz que muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros, daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Primeiro. Depois ele chega aqui e diz assim para a gente: a situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que a habitam. Aí ele já está falando dos habitantes da Terra, ele já está falando da gente, tá? Que ele dá uma geral, habitantes do universo, os planetas habitados, mas ele agora vai falar dos habitantes da Terra, tá? Então ele diz aqui: em um hospital só se vêem doentes e estropiados. Em uma prisão vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para o hospital, nem as que não fizeram mal algum para as prisões, nem os hospitais, nem as penitenciárias são lugares de prazeres. Quando ele nos mostra esse caminho aqui, que ele nos mostra a Terra, o planeta que nós habitamos, e está falando da gente, habitantes da Terra, nós começamos a entender algumas coisas
e que como se processa o progresso moral do espírito. Então, há muitas coisas que a gente vai achar interessante nesse caminho. A primeira coisa que ele diz assim: é uma escola o planeta Terra? Aliás, a gente não precisa ir ao planeta Terra. Vamos falar da nossa casa espírita. É uma escola a nossa casa espírita? Vocês podem pensar dessa forma? Podemos, não podemos? Por que nós podemos pensar dessa forma? Porque nós estamos aqui aprendendo. Nós temos os nossos mestres. Os nossos mestres, eles nos orientam. São os nossos professores. E que vai nos passando as lições e nós vamos aprendendo. Como aprendemos na escola. Ele falou aqui: será que eu poderia ver a minha casa espírita como um hospital? O que nós podemos achar sobre isso? Para uns pode ser uma escola. Para outros, um hospital. Ou para ambos. Por que um hospital? Porque aqui nós estamos sendo tratados. Eu peguei o planeta Terra e coloquei aqui dentro da casa espírita, tá? Eu fiz isso. Ou nas casas espíritas. Mas nós estamos dentro do espiritismo. Nós estamos falando da casa espírita, né? Então, quem são nossos médicos? Quem cuida da gente? Eu costumo até dizer que eu estou internado lá na casa espírita, que eu trabalho. Aliás, eu estou internado em vários, né? Porque graças a Deus, eu visito muitas casas espíritas, né? E recebo o carinho, o amor e o tratamento de todas essas espiritualidades que estão nos envolvendo. Tanto é que a minha primeira prece, quando eu entro numa casa, primeira prece, eu me dirijo a eles. Porque ninguém melhor do que eles para saberem a necessidade da gente aqui. Então eu peço sempre a eles que possam me inspirar dentro da necessidade daquilo que será proposto dentro do estudo. E olha, tem dado certo até hoje, graças a Deus. Tá? Porque eles vão cuidando. Então eu digo assim, ó, eu estou internado na minha casa espírita sem previsão de alta. Não tenho a mínima previsão de receber alta, nem sei se depois de desencarnar eu vou receber, porque depois que eu desencarnar eu quero retornar para a casa espírita. Então vocês já sabem, desencarnou, pensa na casa espírita e vem, pode vir. Serão acolhidos e serão cuidados com muito amor e carinho. Então, é um hospital. E eu estou mostrando o espírito caminhando nessa situação. Uma penitenciária, eu já não gosto muito desse termo, mas isso é uma questão pessoal minha, tá? Porque a impressão é que nós estamos realmente encarcerados. Na realidade, nós não estamos encarcerados no planeta ou dentro da casa espírita. Muitas vezes nós estamos encarcerados dentro de nós mesmos. E nós estamos aqui para nos libertarmos das nossas dores que carregamos, dores da alma, para que a gente possa avançar o nosso progresso. Isso é uma questão importante para que a gente possa entender
a questão do sofrimento e da dor. Porque nós chegamos a pensar, eu trabalho com atendimento fraterno, e é um dos trabalhos mais lindos que tem na Casa Espírita, porque a gente cria uma empatia com aquele que chega, você partilha muitas vezes daquele sofrimento, daquela dor. E o que é mais importante, não é a questão de eu estar numa posição de atendente que eu não precise também de socorro. Porque muitas vezes aquele que chega para buscar o remédio, quando ele chega e conversa comigo, eu digo assim, é o mesmo remédio que eu estou buscando. Então eu falo para ele, então vamos buscar esse remédio juntos. Eu e você. E a gente busca. Porque estamos em tratamento, todos nós. Estejamos em que posição nós estejamos. Às vezes nós podemos até pensar que eu estou aqui simplesmente assistindo a palestra. Estou aqui prestando atenção no que ele está falando lá. Mal pode perceber que muitas vezes está doando um fluido para ajudar o irmão teu, que você nem está percebendo. Porque a espiritualidade, ela está trabalhando. Ela está atuando. E isso é um trabalho mediúnico, aonde os espíritos compartilham com a gente esse trabalho. E muitas dessas oportunidades aqui são oportunidades de tratamento que são realizados e que nós nem sabemos, ainda vamos para casa e nós nem tivemos a mínima ideia. O progresso do espírito é assim: orgulho e egoísmo entrava o espírito. Primeira coisa, como é que eu vou me livrar disso? Porque esse é o trabalho nosso. Há pessoas que chegam e dizem assim, hoje eu sou menos orgulhoso do que eu era antes. Hoje eu já sou menos egoísta. Na realidade, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós somos ciumentos, ainda somos preconceituosos. Preconceito, então, é uma coisa que muitas vezes pensamos até que não temos mais, e ainda temos. Ainda carregamos isso com a gente. E a gente diz assim, não, eu não tenho mais preconceito. Achamos que não temos. Mas o trabalho do espírito, através das reencarnações, vai fazendo com que a gente se posicione. E quando a gente vem e vê os espíritos nos dizendo, vim destruir o materialismo, ou seja, eu vim mostrar a vocês que existe uma vida futura. Existe alguma coisa antes de você chegar aqui. Tem um propósito de você estar aqui. E tem um retorno para algum lugar que te espera. Então eu posso, no atendimento fraterno, quando alguém chega para mim e diz assim, qual é a vantagem que eu tenho de ser bom? Porque eu vejo quem não é se dando bem. Isso é uma ideia bem materialista. Que chegou, ouviu falar que a gente precisa fazer o bem e tal, etc e tal. E ele falou, qual é a vantagem que eu vou ter nisso? O que adianta eu ser bonzinho? Então Chico Xavier falava para a gente, uma vez ele falou que a questão não é ser bonzinho, a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ser bom. Ser bom é diferente de ser bonzinho. Ser bonzinho é aquele que aceita tudo. Ser bonzinho é aquele que nunca diz não. Então ser bonzinho, dizia ele, é aquele que só leva na cabeça. Nós temos é que ser bom. E lá como Jesus, sim, sim, não, não. O que é errado, é errado.
O que é certo, é certo. Então, a lei de progresso, justamente, ela nos posiciona assim. Errou, fez a escolha errada, teve consequências. Por que teve consequências? Porque você precisa entender o que é amor e o que é justiça divina. Porque se o amor divino, se o amor de Deus te permite, através do seu livre-arbítrio, que você tome as tuas decisões, faça as tuas escolhas, para que você prossiga, para que você possa ter o seu progresso e possa ter os méritos dessas escolhas, se você fizer as escolhas também erradas, aí a justiça divina é a colheita. Esse é o entendimento. E é por isso que os Espíritos dizem assim, alguma coisa te espera. E se te espera, você precisa chegar melhor lá. Porque tem uma razão para você estar aqui. Então a gente vai lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, qual é o primeiro e principal direito dado por Deus para todos nós, encarnados aqui na Terra, o de viver. Por isso que ninguém deve atentar contra a vida de ninguém, nem mesmo contra a sua. Porque esse direito é dado por Deus. Você vem para a vida para o aprendizado, e não só aprender, mas refazer. Então, quando eu falei assim, o companheiro está na prisão, mas ele deve estar arrependido. Ele, num momento, o orgulho dele está ferido. Mas lá os espíritos já explicaram a Kardec. A expiação, ela começa na espiritualidade, ela acontece na espiritualidade. Aliás, o arrependimento, desculpe. O arrependimento, ele acontece na espiritualidade ou também pode acontecer aqui encarnado? Aí eles responderam, acontece na espiritualidade, mas também poderá acontecer aqui na Terra encarnado, se souber distinguir o bem do mal. Então, muitas vezes na espiritualidade, muitas vezes vamos precisar de algumas encarnações para que a gente possa ter um entendimento do erro e da falha, e aí vem o arrependimento sincero, profundo, e a gente diz assim, eu quero resolver. E vem para uma encarnação para resolver essas questões. As nossas expiações, as nossas provações. Tá? Estamos aqui, agora não é só arrepender e vir aqui expiar. É preciso reparar. Então, às vezes nós olhamos, eu gosto muito de falar de Madre Teresa, repito muito as frases dela, os ensinamentos dela. Então, eu gosto muito de tocar na parte familiar, que é o seio familiar, tem uma relação com o progresso do espírito que é fabuloso. Porque ali no seio familiar é onde nós exercitamos mesmo esse aprendizado de perdão e de amor. É ali. Então, Madre Teresa, posso até repetir aqui pela 10ª vez, ela dizia que, às vezes, nós procuramos o nosso próximo longe. Agora eu faço a caridade, eu estou trabalhando, estou empolgado, estou não sei o que e tal, e eu vou buscar meu próximo lá não sei aonde. E ela falou assim, o próximo, como o próprio nome diz, está bem próximo da gente. Está tão próximo que ele chega a morar na mesma casa que a gente. Então, ela fala assim, você quer ser feliz, você quer perdoar, você quer amar, você quer? Volta para casa e comece por lá. Então, tudo começa na nossa casa. Eu digo assim, tudo começa na família. A paz que eu quero no mundo, ela começa por mim.
A paz que eu quero no meu bairro tem que começar pela minha casa, pelo meu lar. E assim os espíritos vão caminhando, porque muitas vezes aqueles companheiros que estão ali no seio familiar, inimigos do passado, para se resolverem ali ao progresso do espírito, progresso moral, o espírito trabalhando, desenvolvendo isso, na situação de mãe, filho, pai. Quantos lares que a gente chega facilmente e diz assim, não vai dar mais, vou empurrar essa para a próxima encarnação, já não aguento mais. Foi muito comum a gente escutar isso, mas acho que se bateu tanto nisso que ninguém fala mais nada sobre isso. Ficaram calados. Mas eu já tive um companheiro que falou para mim, estou empurrando essa para a próxima, porque... Eu digo, não faça isso, não empurre para a próxima, porque na próxima tu vai ter que resolver. Então tu vai falar a mesma coisa, vai querer deixar para outra. Não, vamos ver até onde você é o causador, tal. Aí conversava assim com ele. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos nossos lares para essa reparação. Para essa reparação. Não é só queixar, eu estou aqui porque eu caí de paraquedas, eu não tenho nada a ver com essa família é estranha, eu estou aqui, não sei o que lá. Não, não tem nada de paraquedas, não, caiu ali, não. Você está ali porque você tem que estar ali mesmo. Aqueles espíritos têm tudo a ver com você. Todos que estão ali encarnados têm tudo a ver com você. Então ninguém está ali à toa. O problema não é esse. O problema é o que nós vamos desenvolver em termos de amor e de perdão. Então essa é a nossa situação como espírito, que é que quando a gente começa a querer que o mundo mude, se nós ainda não conseguimos mudar lá em casa. Lá em casa está tudo revirado. Eu já estou querendo mudança no mundo. A questão da educação. Da gente buscar esse equilíbrio de pensar e começar a rever essas coisas. Então, tudo, expiação, tudo visa sempre o progresso do espírito. Sempre o progresso do espírito. E é através desse progresso do espírito e desse entendimento, o entendimento que eu tenho um espírito. Não, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Até as pessoas assim, ele tem um espírito, eu tenho um espírito. Não, eu sou um espírito, encarnado. Como diz o Evangelho, espírito encarnado da terra, porque já fizemos por merecer estarmos aqui. Mas nessa situação toda, mas essa confusão toda aí que está aí, como é que se resolve isso? Porque todos nós estamos tendo nossas oportunidades, nossa oportunidade de progresso, de crescimento, de evolução. Tem até uma passagem do Haroldo Dutra, muito interessante, é que ele, Divaldo, um grupo de espíritas conversando, e ele diz assim, aqui o Brasil é a terra do cruzeiro e a pátria do evangelho. Mas a pergunta que foi feita para eles, parece bem, o Brasil ainda é a pátria do cruzeiro, a terra do cruzeiro, a pátria do evangelho? E o Haroldo diz, só que a gente faz uma confusãozinha. Ele diz assim, porque a gente acha que a pátria do terra do cruzeiro, a pátria do evangelho, foi escolhida lá por Jesus, lá por todo mundo, né? Deus aprovou, tudo bem? Está tudo certo? Ele falou assim, a gente pensa que o Brasil é uma boutique, né? Opa, é uma beleza, e não é. Brasil, diz ele, é um pronto-socorro daqueles brabo pesado. Muitos espíritos que hoje nos ajudam, nos amparam, vieram se tratar aqui, nessa terra. Emmanuel foi um. Padre Manuel da Nóbrega. Veio para cá se tratar. E assim muitos outros. Muitos outros que hoje estão nos amparando, se trataram aqui nessa terra. Então ele falou assim, não pense que é boutique não, que não é boutique não. É por isso que nós estamos aqui, nós estamos nos tratando.
Aí ele até usou o termo, inclusive esse que vos fala. Entendeu? Estamos em tratamento. Às vezes eu tenho um filho que ele está querendo ir para Portugal agora. Ele vai tirar a dupla cidadania e ele... Eu quero morar em Portugal, vou trabalhar lá, vou fazer, sei lá, porque eu quero sair do Brasil porque eu já não aguento tanta violência, esse país. Eu quero ir para lá. Aí eu falei assim com ele, falei, não, tudo bem, se for, né, se isso aí está dentro, né, da sua caminhada, né, muitos saíram, tem? Mas se não estiver, filho, há uma razão por nós estarmos aqui. Por que nós estamos convivendo com isso tudo? Só que nós vamos buscando entendimento, nós vamos buscando compreensão. E aí, nós vamos fortalecendo mais esse lado moral. Mas mesmo assim, há momentos em que a gente diz assim, eu senti raiva. Já aconteceu isso com alguém aqui? Eu não sei se aconteceu com alguém aqui, mas às vezes acontece. A gente está assim na doutrina espírita, já passa um tempo, e a gente depois chega e diz assim, ontem me deu uma raiva de não sei o quê. Aí vem o outro e diz assim, mas tu é espírita? Quer dizer, o espírita é cobrado, né? Cuidado. Você é espírita e sentiu raiva? Uma vez, na educação mediúnica, o companheiro queria sair. Não queria mais estudar mediunidade lá com a gente, porque ele falou que não adiantava nada, porque ele sentia raiva. Aí eu falei para ele, às vezes eu sinto também. Falei para ele. Aí ele ficou todo mundo olhando para mim, ele ficou assim espantado. Ué, mas você? Ainda me chamou de professor, né, que eu não sou professor de nada. Mas ele dizia assim, mas você que é o professor? Ainda sente raiva? Eu digo, sinto. Às vezes, eu vejo alguma coisa que mexeu com a minha justiça interior, me dá raiva. Eu digo, meu irmão, sabe qual é o problema? O problema é o que você vai fazer com ela. Aí eu disse assim, olha, não importa a ofensa que tu recebeu, não, hein? O que importa é a reação que tu vai ter. Isso é que é importante. E aí, orgulho e egoísmo, entrave do progresso do Espírito, vem Jesus e diz assim, ama teu próximo como a si mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí começava Jesus, amor. Aí a gente dizia assim, esse Jesus, teve um que falou assim, o que esse homem fala, não dá para seguir. Ele falava de amor, falava de perdão. Como é que eu vou seguir o que ele está falando? No entendimento da época. E ele mandava a gente, e ele sabia como esses espíritos ainda, esses meus irmãos, ainda nessa situação de imperfeição, vão entender o amor que eu estou falando e estou exemplificando. Já perceberam? Já meditamos sobre isso? Ele estava falando há mais de 2000 anos atrás. Se nós ainda hoje buscamos o entendimento desse amor, imagine há 2000 anos atrás, a gente encarnado por lá. Qual era a nossa situação? E ele mandando a gente amar um ao outro. O que ele dizia para nós era justamente isso. Quando eu falei essa frase, não importa a ofensa que chegou até você, o que importa é a sua reação diante dela, era justamente o que ele dizia, quando ele deu a outra face. O que importa é o seu comportamento diante da dor e do sofrimento que chegou. Ou da ofensa, ou da... Mude o seu comportamento diante da dor. Porque se a dor não for resolvida, ela se transforma em sofrimento. A terapia de Jesus, ele falava de amor. Ele fazia... E a única forma de nós vencermos as duas chagas da humanidade, da onde se derivam todas as outras, o orgulho e o egoísmo, será através do amor. O Espírito,
ele vai vencendo a etapa do progresso a partir do momento em que ele tem a capacidade de amar. Porque enquanto ele não adquirir a capacidade de amar, ele continuará egoísta, ele continuará orgulhoso. A maior terapia para essas doenças da alma é o amor. Por isso, a dificuldade da gente desse entendimento que a gente busca na vida e entender e confundir muitas vezes esse amor que ele fala um pelo outro. Entender, muitas vezes, quando ele dizia para a gente assim: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Aí eu digo, lá vem Jesus falando para a gente ser perfeito igual a Deus. Como é que eu vou ser perfeito? Eu sou um espírito imperfeito, um espírito impuro. Como é que eu vou ser perfeito como Deus? Não, ele está dizendo assim: sede perfeito relativamente à tua condição. Dê o melhor de si nessa ou naquela situação. Ah, se eu sou um funcionário, seja um bom funcionário, dê o melhor de si no seu trabalho. Sede perfeito relativamente à sua condição, com relação a isso, com relação àquilo. Era isso que ele falava. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Aí lá veio ele de novo. Puro coração, eu já sou impuro. Ele já está falando que eu sou puro coração. Sabe o que é pureza de coração? Para a gente, aí eu vou dar um outro exemplo de Madre Teresa. Madre Teresa estava com um homem nos seus braços, morrendo, estava desencarnando. E esse homem balbuciou algumas palavras para ela. E primeiro ele perguntou a ela: qual o seu nome? E ela, assim, com ele nos braços, ela disse... Aliás, eu não sei como ela conseguia, né? Uma mulher tão... né? Como é que ela conseguia ter tanta força, né? Para amparar, né? E ela escondeu o madre. E ela disse para ele assim: meu nome é Teresa. Aí ele disse assim: eu sou muçulmano. Qual é a sua religião? E ela disse assim: a minha religião é Deus. Aí ele disse: Deus? E quem é seu Deus? Aí ela respondeu: você. Então, quem tem puro coração é quando você olha o teu irmão e você vê Deus. Eu tenho esse Deus comigo e ele também. Por isso ele é meu irmão. Por isso nós somos fraternos, frater, irmãos. Porque temos a essência de Deus em nós, na nossa consciência, as suas leis. E essas leis que regem o universo e que nos faz caminhar e nos faz progredir. Então sejamos fortes. Precisamos ser fortes. Aliás, eu tenho eu anotei aqui, que graças a Deus salvaram aqui para mim, meus amigos. Eu fiz uma anotação que eu recebi no WhatsApp. Eu não vou ler tudo porque era muito grande, mas eu anotei 4 linhas. E que diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Autor desconhecido. Não sei quem é o autor desse... Mas está certíssimo no que ele falou. Porque quando ele fala homens fracos moralmente. Porque muitas vezes intelectualmente nós estamos muito avançados. Está aí o progresso do homem primitivo, chegou a civilização, estamos avançados, mas não pestanejamos em jogar uma bomba aqui ou uma bomba ali.
Tá? E, tecnologicamente estamos. Hoje nós temos um celular que a nossa vida está no nosso celular. Tudo se faz hoje pelo celular. Então o progresso ele chega para que a gente possa realmente seguir em frente. Chegará sempre no momento certo. E é quando nós vamos agora finalizar dizendo assim: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Somos nós que estamos nos fortalecendo diante dessa doutrina, diante desse amor do Cristo, para que nós possamos regenerar as vibrações desse planeta, para que ele chegue no objetivo da sua regeneração e, a partir, continue seguindo até onde ele tiver que chegar na sua superioridade, aonde estiver, aonde Deus achar que nós chegamos. Então, que Deus abençoe a todos. A felicidade, às vezes nós pensamos que é a chegada. Olha, nós precisamos, para ser felizes, chegarmos à felicidade. É como se tivesse uma faixa ali, chegada, e a gente estivesse numa maratona, cheguei. Não, a felicidade ela não está esperando a gente lá. A felicidade ela está no caminho. Os Espíritos ensinam assim: está no caminho, está naquilo que a gente vai empreendendo de bom. O bem é o único objetivo da vida. Então a felicidade está aí. E nós vamos vivendo momentos felizes porque buscamos esse momento, porque faz parte da nossa vida. Talvez a felicidade plena não é deste mundo. Aliás, talvez não, Jesus disse que não é. Mas a busca dessa felicidade, todos nós buscamos a felicidade. E muitas vezes é no bem que nós vamos encontrar essa felicidade. E hoje eu estou muito feliz por ter estado com todos vocês. Com certeza, essa felicidade que eu estou sentindo hoje, esse gosto dessa felicidade, isso ninguém vai me tirar. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.